Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e também da nossa congregação na Zona Leste. É com muita alegria que eu estou aqui por mais esta terça-feira, a fim de auxiliar os irmãos para que possamos ter este momento juntos, embora cada um no seu lar, para servirmos ao nosso Deus, louvarmos o teu santo nome e também aprendermos mais a tua palavra. Então, como de costume, eu vou estar orando. Esteja aí na sua casa, fechando seus olhos, abaixando a sua cabeça, se concentrando, se desconectando dos seus afazeres diários, das suas preocupações, um pouco da sua rotina, para estar dedicando esse tempo a Jesus, a adorá-lo e a servi-lo. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, tem nos sustentado e por mais uma semana foi do teu agrado que estivéssemos vivos e não somente isso, que estivéssemos vivos para louvar o teu santo nome. Senhor, que a nossa vida seja um louvor a Ti e que tenhamos também esses momentos de serviço dedicado ao Senhor, em culto, ó Pai, onde podemos estar juntos para louvarmos a Ti, engrandecermos o Teu santo nome e aprendermos mais a Tua palavra. Deus, eu peço que o Senhor seja com as necessidades de cada irmão meu que está, Senhor, participando neste momento e também dos outros que por algum motivo não estão podendo, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, eles, que o Senhor, ó Pai, os sustente e que eles possam, Senhor, ter a certeza, a plena convicção, ó Pai, do controle do Senhor sobre todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe os meus irmãos, ó Pai, e seja com todas as suas necessidades, ó Pai, e principalmente por conta desse momento difícil que estamos passando de pandemia, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, e que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e transforme as nossas vidas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Faz-me um servo igual a Ti, manso e humilde, Senhor, sempre a ajudar quem precisar, em tudo mostrar amor. Faz-me ser um servo Teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo Teu. Quero junto a Ti ficar, para o Teu amor jorrar. Faz-me ser um servo Teu. Faz-me ser um servo Teu. Faz-me um servo igual a Ti, o amor da cruz repartir. Até todo ser Te conhecer e a todo custo servir. Faz-me ser um servo Teu, toma-me, não sou mais meu. Faz-me ser um servo Teu. Quero junto a Ti ficar, para o Teu amor jorrar. Faz-me ser um servo Teu. Faz-me ser um servo Teu. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7. Colossenses capítulo 2, versículo 6 a 7. Seguimos então na nossa exposição de Colossenses. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados
e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Oremos. Pai, por mais uma vez, eu me achego a Ti em oração, reconhecendo, ó Pai, me aproximando do Senhor, reconhecendo a minha indignidade e a indignidade dos meus irmãos. E que se nós temos acesso a Ti, nós o fazemos no nome de Jesus. E fazemos, ó Pai, pela certeza de que em Cristo Jesus foi aberto um novo e vivo caminho. E temos paz com o Senhor por meio do sangue do Teu Filho Jesus. Ó Pai, que nos faz filhos perdoados, queridos e amados por Ti, em Cristo Jesus. Ó Pai, que essa consciência de que nós somos Teus filhos amados, ó Pai, não nos deixe perder, ó Pai, a noção da severidade da Tua presença. Senhor, do quanto é, Senhor, grandioso e do quanto, Senhor, é sério estarmos diante de Ti e estarmos diante da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que nós não venhamos a perder o senso da Tua presença e da seriedade que é vivermos diante de Ti e da seriedade que é, Senhor, sermos expostos à Tua palavra, sermos colocados face a face ante a Tua revelação, Pai. E que nós possamos responder, ó Pai, em obediência à Tua palavra. Porque tudo o que foi escrito, Senhor, para o proveito nosso foi escrito, para a edificação das nossas vidas foi escrito. Cada porção da Tua palavra, Senhor, deve mexer com os nossos corações e nos mover a uma mudança de vida, Pai. A santificação, Pai. Para que possamos, ó Pai, caminhar pelo caminho ao qual o Senhor designou para nós, que é o caminho de salvação, de volta a Ti, Senhor, voltados à Tua presença, Senhor. Senhor, que os meus pecados e as minhas dificuldades não sejam um empecilho, Senhor, para que os meus irmãos venham a compreender, ó Pai, a profundidade, a seriedade da Tua palavra e a necessidade de responder a ela, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor fale com os meus irmãos, que o Teu Espírito torne claro tudo aquilo que eu não consegui, que Ele traga entendimento a tudo aquilo que eu faltar, e que possamos sair, ó Pai, deste culto, Pai, aperfeiçoados pela Tua palavra. Claro, sempre, na medida que compreendemos e também praticamos a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que fazer com esses 2 versículos? Tenho pregado porções um pouco maiores do que 2 versículos. Os irmãos devem ter percebido isso. Nós já estamos no nosso 7º ou 8º sermão, se eu não me engano. Nós estamos no nosso 8º sermão. Exatamente isso. Todavia, esses 2 versículos não poderiam ter se encontrado no nosso sermão anterior, porque a conjunção a qual começa o versículo 6 mostra que está havendo a conclusão de alguma ideia. Ele também não poderia ser incorporado ao versículo 8 e seguinte, porque parece que nós temos uma seção nova, um assunto a ser elaborado a partir do versículo 8. E o que seriam então esses 2 versículos aqui encontrados durante o desenvolvimento dessa carta? Pelo esforço que eu tive, pela dedicação que eu tive ao texto, eu pude concluir que esses 2 versículos são, na verdade, uma conclusão do que Paulo vinha dizendo desde o versículo 1 e no capítulo 1, desde o início da carta. Nós temos trabalhado até então palavras de encorajamento à permanência e ao desenvolvimento da fé em Cristo Jesus, por conta dele ser suficiente e supremo. Colossenses é nada mais nada menos do que a mensagem da supremacia de Cristo. E o quanto a supremacia de Cristo destrói sofismas, destrói vãs filosofias e também é capaz de nos aperfeiçoar. É o conhecimento e a sabedoria que nós precisamos para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Encontra-se em Cristo e na grandeza da tua pessoa e da sua obra. Então esses 2 versículos, meus irmãos, ele conclui o que Paulo vinha dizendo desde então. E nós veremos o porquê disso. Mas também, meus irmãos, eu acredito que esses 2 versículos continuam a ser
um encorajamento para que nós venhamos a permanecer na fé em Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, ser transformados e progredir na nossa caminhada em Jesus Cristo. É sobre isso que eu venho falado no livro de Colossenses. E é sobre isso que também é a conclusão que encontra-se nos versículos 6 e 7. Só que talvez você deve estar pensando assim, mas Vinícius, por mais que Cristo seja supremo, por mais que Jesus Cristo seja tão grandioso e a sua obra seja tão perfeita, eu continuo sendo pequeno, eu continuo não sendo supremo, eu continuo sendo fraco. Vinícius, eu continuo sendo deficiente espiritualmente. Eu continuo olhando para mim mesmo e não encontrando dentro de mim mesmo a força, a energia, o vigor, o poder necessário para obedecermos a mandamentos tão difíceis de serem cumpridos. Mas, meus irmãos, se a mensagem de Colossenses é sobre a supremacia de Cristo, nós não deveríamos esperar que dentro desta mensagem nós encontremos que o poder para progredirmos na vida cristã venha de nós mesmos. Se a mensagem de Colossenses é a respeito da grandeza de Cristo Jesus, como poderíamos encontrar dentro dessa mesma mensagem que nós seríamos grandes? Se a mensagem de Colossenses é sobre a vida de Cristo ser uma vida perfeita, sobre a sua obra redentora ser completamente perfeita e suficiente, seria impossível encontrarmos nessa mesma mensagem e também em toda a Bíblia que haveria algum nível de suficiência em nós mesmos. Então, se você se acha fraco, se você se acha deficiente, se você se encontra num estado onde você fala assim, eu não tenho forças, eu não tenho a energia espiritual necessária para progredir na fé cristã, isso não é para mim, isso é para outros irmãos. Esse sermão é para você. Para que você possa, se você ainda não compreendeu o que eu venho dizendo desde o capítulo 1, versículo 1 até então, nesta conclusão você vai precisar entender que a tua força, a tua fonte, a tua esperança está em Cristo somente. Não está em você. Está em Jesus. E o tema dessa noite, meus irmãos, fonte, alicerce, força e esperança. Jesus. Fonte, alicerce, força e esperança. Jesus. Não é fonte, alicerce, força e esperança, é o Vinícius. Ou fonte, alicerce, força e esperança é a Maria. Fonte, alicerce, força e esperança é o João. Não. Força, alicerce, força e esperança é Jesus Cristo, o nosso Deus. E a ideia central desse sermão, meus irmãos, é que nós devemos progredir em nossa caminhada cristã, tendo Jesus Cristo como nossa fonte, alicerce, força e esperança. Você quer progredir na vida cristã? Você quer amadurecer? Você precisa entender que a sua fonte, o seu alicerce, a sua força e a sua esperança nessa caminhada de progresso se encontra na pessoa de Jesus Cristo e em mais ninguém, não se encontra em você. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É sobre o nosso primeiro ponto. Jesus é a nossa fonte de vida. Meu irmão, o que você precisa hoje é aquilo que você encontrou lá atrás na sua conversão. Jesus Cristo. O que você precisa hoje, meu irmão, para mudar de vida, não é adquirir novas técnicas de autodisciplina. Há muitas coisas que nós podemos aprender para que possamos viver de uma maneira mais eficiente e até mesmo produtiva. Mas o Evangelho não é sobre isso. Entenda, meus irmãos, que nós precisamos fazer tudo o que fazemos, não para a nossa glória, não pela força do nosso braço, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, assim como você recebeu Cristo Jesus um dia, assim andai nele. Ele é a fonte de vida. É de Cristo Jesus que virá
tudo aquilo, não que virá, é de Cristo Jesus que vem e que sempre virá, tudo aquilo que você precisa. Aquele momento onde você tomou a bigornada na cabeça, como diz o pastor Flávio, quando você teve o seu coração transformado, que você compreendeu que Jesus Cristo é tudo o que você precisa, entenda que Ele continua sendo tudo o que você precisa, que Ele é a sua fonte, é dele onde vem a salvação, e é dele onde vem a permanência da salvação. Se você acordou crendo em Jesus Cristo hoje, entenda que é por conta da própria pessoa de Cristo. Não é pela força do seu braço, não é pela sua eficiência. E meus irmãos, lembra que eu falei que esses dois versículos são uma conclusão do que Paulo vinha dizendo até então? E eu acredito que esse primeiro trecho, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, eu me lembro do nosso primeiro sermão. Na verdade, o nosso segundo, porque o primeiro foi uma exposição da carta como um todo. Mas o segundo sermão, onde eu falei sobre os efeitos da palavra da verdade do Evangelho em nós. Que eu falei a respeito do quanto o Evangelho muda a nossa vida a partir do momento em que nós conhecemos ao Senhor, a partir do momento da nossa conversão. E como isso realmente transforma o nosso viver. E há marcas distintas na pessoa que acabou de conhecer Jesus. E eu ensinei para os irmãos nesse segundo sermão que vidas transformadas pelo Evangelho vivem conforme o Evangelho. Porque, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele. E que a fé e a esperança e o amor são a tríade da vida que responde ao Evangelho. Quando você conheceu Jesus, quando você recebeu Jesus Cristo, você recebeu algo que você não tinha, que era fé, esperança e amor. E é dessa maneira com que você deve andar. O que você precisou lá atrás, meu irmão, é o que você precisa hoje para progredir. Você precisa viver aquilo que em que João fala em Apocalipse. O retorno ao primeiro amor. E compreender que daquela fonte que você bebeu no início da sua caminhada cristã, você nunca deve deixar de beber. E essa fonte é Jesus, a fonte de água viva. E você só vai conseguir realmente viver de acordo com Jesus Cristo se você continuar a buscá-lo todos os dias, tendo ele como a sua fonte. Então o primeiro ponto desse sermão, meu querido, é que Jesus é a nossa fonte de vida. Lembra o que eu falei? Fonte, alicerce, força e esperança. Então, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Jesus é a nossa fonte de vida. Jesus é sobre o início da nossa caminhada. E ele é sobre também a nossa permanência na caminhada. Lembrando do nosso segundo sermão, sobre os efeitos da palavra da verdade do Evangelho em nós, onde eu falei que vidas transformadas pelo Evangelho vivem conforme o Evangelho. Então, meus irmãos, de maneira prática, o que eu trago nesse primeiro ponto? Que você deve avaliar a sua vida para ver se você não está buscando viver a vida cristã. Você não está buscando viver uma vida que não tenha Jesus Cristo como a sua fonte. E isso vem de muitas implicações a respeito da sua vida devocional, da sua vida de oração e leitura da palavra de Deus. Aquele anseio que você tinha no começo de buscar ao Senhor, porque Ele era a fonte da sua vida. É isso que o começo do versículo está falando. Como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele. Que esse desejo por Jesus Cristo não venha jamais faltar dentro do seu coração. E que você se esforce e se discipline para estar sempre se lembrando que tudo que você precisa é Jesus Cristo. Que assim como você precisou dele lá atrás, no momento da sua conversão, você precisa hoje para estar vivendo uma vida de acordo com a vontade de Jesus. Você sempre vai precisar de Cristo. Jesus Cristo é a fonte da vida. E o segundo ponto, meus irmãos, vem dessas duas palavras que se encontram no começo do versículo 7. Nele radicados. Nele radicados. Paulo fala que assim como nós recebemos Cristo Jesus, o Senhor, nós devemos andar nele.
e nós devemos ser radicados em Jesus Cristo. Essa palavra traz uma metáfora da ideia de raiz de uma planta. De nós estarmos realmente enraizados em Jesus Cristo. Por isso, e sobre nós estarmos enraizados em Jesus Cristo, entendemos que tanto a raiz quanto o alicerce, né, de um edifício é o que faz com que tudo mais permaneça em pé. O que faz com que uma árvore se mantenha em pé, independente das circunstâncias, e o que faz com que um edifício se mantenha em pé, independente das circunstâncias, é o que está abaixo do solo, ou seja, as raízes, o alicerce, as bases da vida. O quanto conhecemos Jesus da sua vontade e tendo esse conhecimento sendo colocado em prática, é o que vai nos fazer estarmos alicerçados em Jesus. E o segundo ponto é sobre Jesus ser o nosso alicerce de vida. Jesus é o nosso alicerce de vida, meus irmãos. Nós temos que estar completamente radicados nele. E lembra que eu falei sobre esses 2 versículos serem um resumo? E essa parte, nele radicados, nos traz à tona o terceiro sermão, que foi o sermão onde encorajei os irmãos, assim como Paulo encorajou na sua intercessão, sobre nós transbordarmos no conhecimento e no poder de Cristo. E a ideia desse sermão era que nós viveremos de maneira a agradar a Deus se formos transformados no conhecimento e no poder de Cristo Jesus, nosso Salvador. Como que eu vou fazer a vontade de Cristo se eu não conheço Jesus? Se eu não busco Jesus? Se ele não é o alicerce da minha vida? E esse alicerce, esse conhecimento de Cristo, você estar enraizado em Cristo, virá na medida que você caminha com Jesus e conhece e obedece a sua vontade. Então, meus irmãos, estar enraizado em Cristo Jesus é realmente ter toda a estrutura da sua vida baseada em quem Cristo Jesus é. E você precisa conhecer quem Ele é. Você precisa se dedicar a quem Jesus Cristo é. Você precisa ter a Jesus Cristo como o alicerce da sua vida. Como que você vai fazer isso? Você precisa buscá-lo. Você precisa conhecer da sua obra. Você precisa conhecer quem Jesus Cristo é. Você precisa transbordar no conhecimento e no poder de Cristo, assim como foi falado no nosso terceiro sermão. O amadurecimento do crente vem na medida em que ele anda com Jesus, conhecendo e obedecendo a sua vontade. Jesus é o nosso alicerce de vida. É o nosso alicerce de vida. Nós vivemos a nossa vida cristã baseada não em quem nós somos, não em quem as pessoas são, e não nas circunstâncias, mas em quem Cristo é. Por isso que você precisa se dedicar a conhecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alicerce de vida. Depois, meus irmãos, há outro termo ainda no versículo 7. E edificados. Ou seja, a nossa edificação, a nossa estrutura, a nossa forma, nosso corpo, nosso crescimento é Jesus. Está em Cristo Jesus. E quando eu falo de edificação, eu falo de força, assim como a coluna de um prédio. Ela demonstra a força que sustenta aquele prédio. A edificação daquele prédio está na força das suas colunas. Assim é Jesus Cristo na nossa vida. Jesus é a força da nossa vida. É nele que nós estamos edificados. E como que eu posso ter essa certeza? Porque isso tem a ver com quem Jesus Cristo é, a essência de Cristo e a sua obra e a grandeza da sua obra. E esse termo, meus irmãos, e edificados, me faz lembrar do nosso quarto sermão,
onde eu falei sobre o nosso Supremo Cristo, autor e restaurador da criação. Onde a ideia central desse sermão foi de que providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Este sermão foi sobre a divindade de Jesus. Foi o sermão onde foi declarado, dos versículos 15 ao 20 do capítulo 1, de que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo ele é o autor, sustentador e restaurador de toda a criação. Por ser ele Deus, por meio dele é que fomos criados, redimidos, sustentados e restaurados. A nossa glorificação eterna é garantida. Por quem? Por Jesus Cristo. Porque a obra dele foi completa. É que nós ainda estamos no meio do caminho. O momento da restauração de todas as coisas ainda não chegou. Há um reino que virá. Então a nossa edificação, ou seja, o nosso crescimento como indivíduos e como igrejas, é garantido pela divindade de Jesus, a qual implica ser ele o autor, remidor, sustentador e transformador das nossas vidas. Jesus é a força da nossa vida. Vinícius, como que eu vou crescer na fé cristã? Como que eu vou ser edificado? Isso é garantido. É garantido pela obra de Cristo. Porque quando Jesus Cristo morreu, ele não pegou e falou assim, pai, eu fiz agora a minha parte, agora é com eles. Não. O que ele falou? Está consumado. Então, Jesus Cristo nos garante que nós seremos, que nós nos desenvolveremos na fé cristã, que nós vamos progredir em Cristo Jesus, que nós estamos edificados em Cristo Jesus, porque isso é baseado na divindade de Cristo e na grandeza da sua obra. Não foi qualquer um que batalhou naquela cruz por nós, foi o próprio Deus, aquele que é o autor da criação. Apesar de ter havido a queda, é nele mesmo em que todas as coisas são redimidas, são santificadas e são e serão restauradas. Tenha essa esperança, porque providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Jesus é a força da nossa vida. Creia nisso. Você pode ser edificado, você já está edificado, você vai crescer, você vai encontrar força espiritual, porque isso é garantido em Jesus, não é garantido em você. Ah, mas eu tenho as minhas falhas. Jesus sabia muito bem disso. Deus sabia muito bem quem você era quando ele te escolheu antes da fundação do mundo para receber a salvação. Mas lembra, meus irmãos, o evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. E o outro termo que há nesses dois versículos, e confirmados na fé. E fé tem a ver com esperança, meus irmãos. E o quarto ponto desse sermão é que Jesus é a esperança da nossa vida. Jesus é a esperança na nossa vida. E eu me lembro do nosso quinto sermão, considerando seu passado, presente e futuro diante da obra de Cristo. Foi um sermão logo em seguida aos versículos 15 a 20, que fala a respeito da divindade e da grandeza da obra de Cristo. Que apesar do nosso terrível passado, a obra de Cristo transforma o nosso presente, nos fazendo perseverar na esperança do Evangelho em direção ao futuro. E nesse sermão, eu falei que a confirmação da nossa fé é demonstrada através da nossa esperança. Tendo Cristo nos salvado em um momento em que nós éramos seus inimigos, transformando então o nosso presente, temos a certeza de que podemos contar com Ele até o fim. Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Essa esperança nos faz perseverar em direção ao futuro, não levando em consideração em nenhum momento que Cristo não estará conosco. Nós somos confirmados na fé, porque nós temos a certeza de que Cristo Jesus sempre esteve e sempre estará conosco, meus irmãos. Jesus é a esperança da nossa vida. E é muito bom falar de esperança num momento desse, onde ainda há muito sofrimento
e muitas dificuldades por conta da pandemia. Mas Deus tem nos preservado o seu povo. E sabemos que nada foge do controle de Deus. Mas a nossa esperança não está na medida que nós passamos de uma fase laranja para uma fase amarela. A nossa esperança não está na medida em que os indicadores econômicos começam a melhorar, onde algumas taxas econômicas e também as taxas dos leitos de ocupação na UTI começam a melhorar. Tudo isso é muito bom. Mas a nossa esperança está em que sabemos que, independente dessas taxas, desses índices, a nossa esperança está em Jesus. E nós sabemos que Ele está no controle de cada índice e que Ele conhece muito melhor a situação do que qualquer analista econômico, político ou da área da saúde pode dizer. Nós estamos com aquele que conhece todas as coisas. Nós somos confirmados nessa fé, porque nós confiamos em Cristo Jesus. E eu concluo, meus irmãos, esse sermão da mesma forma como o apóstolo Paulo concluiu o versículo 7. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E eu me lembro do 6º e do 7º sermão. Foi o final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2, onde nós temos aquela sessão onde Paulo faz uma breve defesa do seu apostolado. E onde ele demonstra que o desejo dele, apesar de não ter estado com os colossenses, era que os colossenses viessem a responder ao ministério de Paulo, vivendo uma vida que agrade ao Senhor. No 6º sermão eu falei que quando Cristo é o que de fato importa. Nós nos alegramos por sofrer por Cristo e por sua obra, a qual nos engajamos incansavelmente. Paulo falou a respeito dos seus sofrimentos, das suas cadeias, das suas dificuldades por conta do ministério. E no 7º sermão, ele realmente exorta os colossenses, os laodicenses e todos os mais que estiverem lendo essa carta, ou seja, nós mesmos, que nós respondêssemos a essa liderança dedicada dele. E que nós devemos responder aos nossos dedicados líderes que nos ensinam acerca de Cristo, vivendo dedicadamente a Cristo, para conhecermos ainda mais a Cristo e sermos coerentes com a sua mensagem. Tal como fostes instruídos. E a instrução que nós recebemos do apóstolo, a instrução de que nós nos alegramos independente das situações, e que nós vamos responder a estes ensinos, perseverando na sã doutrina, perseverando e não dando ouvidos às muitas heresias, aos muitos enganos teológicos, doutrinários e filosóficos que vêm de encontro a nós e às nossas vidas e à nossa igreja. Tal como fostes instruídos, nós devemos andar em Cristo, assim como nós recebemos Ele. E assim como nós fomos instruídos pela palavra de Deus. Crescendo sempre em ação de graças. Por quê? Porque a gratidão é uma característica distinta dos eleitos. O salvo é aquele que, por compreender que o maior problema da sua vida, que era a sua condenação eterna, justa, ao inferno, foi resolvida na cruz do Calvário. Compreendendo que qualquer problema que vem agora é muito pouco. Por mais difícil que seja, por mais real que seja, ainda é muito pequeno se comparado ao maior problema que nós tínhamos, pois éramos inimigos de Deus. Então nós sempre agradeceremos a Deus por tão grande salvação. E sempre agradeceremos a Deus pela sua providência, independente da situação. Pois sabemos que Deus sempre nos dará, não tudo aquilo que queremos, mas tudo aquilo que precisamos. E tudo aquilo que precisamos é Jesus. Então, meus irmãos, concluindo, Jesus é a nossa fonte de vida. Jesus é o nosso alicerce de vida. Jesus é a força da nossa vida. E Jesus é a esperança da nossa vida, meus irmãos. Devemos progredir em nossa caminhada cristã,
tendo Jesus como nossa fonte, nosso alicerce, a nossa força e nossa esperança. Que você tenha compreendido, então, que do começo ao fim da sua caminhada com Cristo, é Cristo que faz toda a diferença. É Cristo que fez e Cristo que fará. Confie nele. Faça sim tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Tudo aquilo que você precisa. Todas as disciplinas espirituais. Nós temos ensinado sobre as disciplinas espirituais. O pastor Flávio também tem ensinado profundamente a nós a respeito da oração, na exposição da oração do Pai Nosso, nos cultos de quarta-feira. Nós temos recebido muitas instruções de como nós devemos viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Mas entenda que tudo isso só faz sentido se estivermos em Cristo. E que tudo isso só é possível porque nós estamos em Cristo. E que o nosso futuro é garantido com Cristo porque nós estamos em Cristo. Jesus é a nossa fonte, é o nosso alicerce, a nossa força e a nossa esperança. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você possa sair desse sermão, desse culto, tendo desistido de você mesmo e se agarrado ainda mais na pessoa de Cristo, em quem Ele é e na grandeza da sua obra. Eu vou cantar uma música agora que fala sobre isso, sobre Jesus Cristo ser realmente tudo na nossa vida, ser a nossa esperança, ser o nosso fundamento. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Só eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar do mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno na minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu. Ah, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Não é sobre nós, é sobre quem é a nossa fonte, é sobre quem é o nosso alicerce, é sobre quem é a nossa força e esperança. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Deus, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso alicerce, o Senhor é a nossa força e a nossa esperança. Por isso que nós confiamos somente em ti. E a nossa caminhada, o nosso progresso na caminhada cristã, Senhor, nós temos a coragem de seguir por esse caminho, porque nós sabemos que virá do Senhor, que veio do Senhor, que é garantido pelo Senhor. Que nós nos esforçaremos sim, faremos o que tiver ao nosso alcance, mas compreendendo que o Senhor é a nossa fonte. E que Cristo Jesus é tudo o que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.